Salmos 51. Vamos lá, vamos ler a palavra. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que me esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um coração inabalável, pastor Jones. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra tremenda, porém uma palavra forte, né? Quando exatamente Davi está com o seu coração diante do Senhor. Ele sabe, quem não se conhece, né? Quando nós viemos diante da presença do Senhor, nós sabemos que todas as coisas podem ser alinhadas, e diante dele ninguém se esconde, não é isso? E exatamente isso que Davi entendia. E aqui a palavra está sendo uma palavra direta, falando sobre arrependimento e sobre o perdão. E em outra versão, eu estou lendo aqui, olha, na versão linguagem de hoje, diz assim: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim, por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados, purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros. Olha aí, Davi percebendo e falando para Deus: Deus, eu sei que eu erro, eu sei que eu não sou perfeito. Ele continua dizendo aqui, olha: pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. E aí ele começa a confessar ao Senhor, ele começa a dizer para o Senhor: Senhor, assim está a minha vida. Eu sei que tu sabes, né? Vamos parafrasear aqui o que Davi poderia falar com Deus naquele momento. Eu sei que tu sabes, conhece todos os meus caminhos, de ti ninguém se esconde, mas eu quero falar para ti, eu quero dizer para o Senhor o quanto eu preciso da tua ajuda, o quanto eu necessito da tua mão. E para nós não é diferente. É necessário, para que haja a vida de Deus em nós, para que haja um novo de Deus na nossa vida, é necessário que haja sempre um arrependimento, entendendo aquilo que nós estamos errando, observando a palavra. Por isso que a palavra é tremenda, quando ela vem diante de nós e vem mostrando a nossa necessidade. É por isso que muitas vezes, pastor Jones, muitas pessoas não conseguem
perceber suas necessidades até e não conseguem confessar, estar diante do Senhor, porque não tem o exercício de estar no momento com a palavra, sendo livre, né? Liberto pela palavra, porque a palavra nos liberta, a palavra nos traz essa graça. E todas essas histórias que tem a palavra, que é viva na realidade, é uma palavra viva, ela sempre vai nos trazer edificação. Então, quando Davi fala aqui, olha, eu pequei, eu errei, esse acontecimento que a gente sabe que nessa história está falando do pecado que ele teve ali com Betseba, né? E aí ele está dizendo, eu estou totalmente errado, mas eu estou diante de ti, eu quero me consertar. E quantos de nós, pastor Jones, precisamos estar totalmente diante do Senhor todo o tempo? Eu, pastor Jones, todos nós que estamos aqui, você na sua casa, precisamos estar diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu errei aqui, eu preciso mudar aqui. Há uma mudança que só o nosso Deus pode fazer em nós, porque nós, por nós mesmos, nós não queremos essa mudança nenhuma. Nós queremos viver o quê? Sombra, água fresca, de repente ali uma água de coco. Nós queremos viver isso. Mas Deus, Ele quer, Ele que gera essa mudança, inclusive em nós, Ele quer que nós venhamos viver dia após dia a vida abundante nele. Viver vida abundante nele é viver uma vida aqui na terra em arrependimento, confissão e perdão, pastor Jones. Nós queremos o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, leva-me a águas tranquilas. Só que para chegar no Salmo 23, desfrutar das bênçãos do Salmo 23, pastor Moisés, é necessário a gente passar por um confronto, ser confrontado. No contexto dessa história da confissão de Davi, dos seus pecados, até ele chegar a esse ponto de arrependimento, foi preciso ele ser confrontado com um pecado, com uma ação, com a sua atitude. E o pecado cega, o pecado faz separação entre Deus e o homem. Davi estava com a sua comunhão separada de Deus, porque o pecado cegou, fechou os olhos de Davi. O homem que é segundo o coração de Deus, que tinha intimidade com Deus, que escrevia canções, poemas, hinos de louvor e exaltação ao Senhor, agora ele está escrevendo um salmo de arrependimento. O sentimento verdadeiro do seu coração agora ele traz para fora. Mas ele só faz esta oração, essa confissão, depois que o profeta do Senhor chega diante dele com a verdade. Porque a verdade ela pode ser dura, mas é muito melhor a palavra dura e sincera de um amigo do que a palavra falsa dos lábios daqueles que se dizem ser amigos, mas não são. Então nós estamos aqui nesta manhã, neste dia, nesta noite, para dizer para você que você precisa se converter, reconhecer os seus erros, reconhecer os seus pecados, reconhecer que você errou, porque é o primeiro passo para a reconciliação. Davi reconheceu. Esse foi um dos momentos mais tristes. Davi teve muitos momentos tristes na sua vida, mas esse foi um dos momentos mais tristes porque foi um momento em que ele sentiu, e ele não queria que se repetisse com ele, pastor Moisés, o que aconteceu com seu antecessor, com Saul, que ele viu o Espírito de Deus saindo da vida de Saul, e a perturbação que veio a seguir na vida de Saul, e ele temeu isso. Ele disse no verso 1, Senhor, por favor, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ele sabia que Deus é misericordioso, benigno, que perdoa os pecados, apaga as transgressões, lança no mar do esquecimento e deles não se lembra mais. Mas Davi até chegar a esse momento para se rasgar por dentro, porque ele não rasgou apenas as vestes, não rasgou as suas vestimentas, ele rasgou a sua alma, o seu espírito, a sua vida, o seu coração. Ele confessou. Ele disse, Senhor, eu sei que Tu és bom, eu sei que Tu és perdoador, renova as minhas forças, me traz novamente para perto de Ti. O Teu servo me confrontou com a palavra da verdade, a palavra libertadora. E agora eu sei, Senhor, agora eu vejo que o meu pecado estava diante de mim, está
Antes eu não via, porque o pecado havia me cegado. Então hoje é o dia, querido, querida, de você voltar aos braços do Pai, se reconciliar, fazer uma oração verdadeira de arrependimento e ter por certo, pastor Moisés, que Deus perdoa, porque Ele não rejeita um coração contrito. Verdade. Observando aqui a palavra, estou mexendo aqui, e linguagem de hoje, né? Eu sempre gosto de trazer também essa palavra tão abençoada. No versículo 6 ele diz: o que tu queres é um coração sincero. E Davi tinha um coração sincero. Enche o meu coração com tua sabedoria. Nós por nós mesmos não conseguiremos. Só diante de Deus que nós vamos ser cheios de sabedoria. E Davi entendia. Tira-me do meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Davi sabia o Deus que ele servia. Ele entendia que é através dele, através da força deles, da força de Deus, ele conseguiria. Ele continua dizendo: não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não é isso? Porque Davi compreendia e dizia para o Senhor: Senhor, eu preciso dessa mudança, eu sei que eu estou errado, e me ajuda a chegar até o final dessa mudança que o Senhor está gerando em mim. Tanto que ele diz aqui, olha: faz-me ouvir novamente, outra vez, os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado, ele está falando de Deus, né? E quebrado, eu serei feliz de novo. E aí ele continua dizendo: olha, ó Deus, cria em mim um coração puro, e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu espírito. Como o pastor Jones há pouco falou sobre Saul, ele sabia que sem o Espírito Santo de Deus, as coisas não aconteceriam, e ele não viveria o novo e também não seria vitorioso, porque só a vitória através da presença, através do Espírito Santo, através do nosso Deus. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Essa obediência só acontece se for na presença do nosso Deus. Aí ele continua dizendo, olha: então ensinareis aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão para ti. Porque só há ensino, só há graça de Deus, só há entendimento quando você ensina outros, quando a presença de Deus, quando o Espírito Santo está com você. E aí nós somos aquele ditado, pastor Jones, que diz que o exemplo, ele o quê? Ele arrasta. Porque através desse momento da leitura da palavra, de entendimento de tudo o que acontece na nossa vida, com certeza o exemplo, os nossos pequeninos, os nossos discípulos observando da forma que somos, só observando, não precisamos falar nada, ele vai arrastar e vai levar para um momento, claro, para aquilo que é bom. E essa palavra de Deus é uma palavra tremenda, pastor Júlio. Pastor Moisés, o senhor disse que o exemplo arrasta. Eu tenho um exemplo bem rápido. Esse versículo 10, que ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu lembro, pastor Moisés, que até eu me achegar a Deus, que a palavra diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Então, até eu me achegar a Deus, para servi-lo como servo, para ter uma intimidade com o Senhor, mesmo depois de convertido, pouco tempo, 2 anos depois de convertido, eu ainda guardava em mim, pastor Moisés, alguns resquícios do velho homem. E só que eu não gostava daquilo que havia dentro em mim. E eu fazia essa oração, esse verso 10 do Salmo 51, porque eu não gostava da maldade do meu coração. O homem é mau desde a meninice, disse o Senhor. Ele disse: eu não destruirei mais a terra, porque agora eu sei que o homem é mau desde a sua meninice. Então havia maldades dentro de mim que eu sabia que precisava mudar. Havia e há sempre uma guerra constante de Gálatas 5, fruto do Espírito e obra da carne, um militando contra o outro, e eu fazia essa oração com o coração perverso, vingativo, raivoso, cheio de ira, de dissensões,
E eu dizia: Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero o fruto do Espírito dentro em mim. Eu quero um coração puro. Eu quero um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, esse coração que o salmista está pedindo aqui. E um belo dia, uma bela noite, Deus veio a mim em sonhos e falou comigo. E Ele disse: meu filho, eu tenho ouvido as tuas petições. E eu vou criar em ti um espírito novo, um coração puro, um espírito reto, porque tu estás me pedindo. E naquela noite, pastor Moisés, eu me alegrei muito, eu sorri muito, porque era o que eu mais queria como novo convertido. E o Senhor disse assim: eu vou fazer, porque tu estás pedindo. E eu vou te dar um coração como o coração de ovelha. Passou-se o tempo e depois, num outro sonho, eu passei por um transplante de coração, numa noite. E Deus confirmou, e desde aquele dia, eu tenho procurado viver, pastor Moisés, com esse coração puro. Com um coração puro, renovado e com o espírito inabalável. Travamos nossas guerras, nossas lutas, sim, mas todos os dias procurando alimentar o espírito com o fruto do espírito: mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio. São essas coisas que você tem que criar dentro do seu coração. Se você tem dificuldade, peça ao Senhor que abençoe os teus desejos, os teus planos, e eles darão certo. Deleita-te no Senhor, confia no Senhor, e Ele realizará os desejos do teu coração. Pastor Moisés, criar o que não há em nós. É isso que ele está pedindo. Davi sabia que não tinha esse coração puro. Ele sabia que não tinha mais esse espírito inabalável e reto. Por isso ele estava pedindo para Deus criar. Não era para renovar esse coração. Ele pede perdão aqui até dos seus crimes. Porque ele não cometeu só pecado, ele cometeu crimes. Crimes de guerra, muitas das vezes, que ele era um homem de mãos ensanguentadas. Então ele confessou, trouxe tudo para diante de Deus. Senhor, está aqui o checklist da minha vida. É assim que eu estou diante de ti. Agora, Pai, eu conheço as multidões das tuas misericórdias, das tuas benevolências. Perdoa, porque eu sei que tu és perdoador e galardoador. Então cria em mim. Ele pede para Deus criar o coração que ele não tinha. E olha que era o homem segundo o coração de Deus. Se ele pede para criar, porque não existia. Deus é criador, Deus cria do nada, com a sua palavra. Mas o Espírito, ele diz assim, ele não pede para criar o Espírito. No Espírito ele diz, renova. Então, se você precisa de um coração novo, peça ao Senhor. Mas o teu Espírito, que Ele já te deu, você precisa renovar. Achegue-se ao Senhor. Sem santificação ninguém verá a Deus. Glória a Deus. Ouvindo o Senhor aqui, e eu vou falar uma coisa para você. O exemplo arrasta, a gente sabe e está sempre próximo aqui ao pastor Jones, é uma verdade, né, pastor Jones? Deus sempre fala com ele através dos sonhos. E que testemunho tremendo. E observando o que ele disse sobre Gálatas, eu fui atrás. Gálatas está dizendo aqui, olha: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Quando o Senhor, da onde o Senhor te tirou, não é para você retornar, não. Aquilo que Ele já fez, Ele vai continuar fazendo, sim, claro. Se você permitir, se eu permitir. A mudança que Deus tem para nós é todos os dias. Por isso que a palavra continua dizendo, olha só: pois a carne deseja o contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário, e o que é o contrário, a carne, que está falando exatamente Gálatas 5:22 aqui. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são, vamos ler aqui rapidinho, manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E aí, Paulo está dizendo: eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas
não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E Davi sabia se achegar diante de Deus. Você não sabe? É por aqui. Esse é o caminho: arrependimento, perdão, se encontrar com Ele, perceber aonde erra, há mudança, há diferença, há crescimento, há liberdade. Ele nos chamou para vivermos essa liberdade nele. E claro, Ele quer nos fazer novo todos os dias e todas as manhãs. O tempo de cristão são 50 anos, 30 anos, 10 anos, não sei. Esse tempo não quer dizer que nós mudamos, mas a aventura de viver com o Senhor todos os dias, essa mudança, há uma liberdade em Deus todos os dias para nós. Nós precisamos estar diante dele todos os dias. Enquanto vivermos aqui, pastor Jones, nós precisamos viver essa vida de Deus total, em mudança, em prosseguir, em conhecer o Senhor de manhã, de tarde, à noite, na madrugada, em todo tempo. Todo tempo é tempo de nós mudarmos. E nós precisamos do Senhor. Precisamos dessa mudança, pastor Jones. Precisamos, pastor Moisés, de reconciliação, renovação e transformação de vida. Precisamos do Senhor. É só o Senhor que muda a nossa sorte. É o Senhor quem transforma o velho homem para o novo homem. Quando o verso 2, ele escreveu: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. A gente já viu que ele está pedindo para Deus criar um coração novo, renovar o seu espírito e dar de volta, porque restituir é devolver a alegria da salvação. A alegria de servir ao Senhor, de estar na casa do Senhor, a alegria de estar com os irmãos, a alegria de ser uma pessoa diferente, onde os seus vizinhos tenham prazer de estar com você, onde os seus familiares tenham a alegria de estar com você, onde você chegar, você ser a luz, você ser uma pessoa diferente, você ser o sal, não em excesso, porque a Bíblia nos manda ser temperados, não ser demasiadamente justo, mas também não ser demasiadamente ímpio. Ele está pedindo que o Senhor dê de volta a ele a alegria que ele tinha, e não é alegria passageira não, é a alegria da salvação verdadeira no Senhor. Porque ele tinha prazer, ele dançava na presença do Senhor, ele saltitava, ele cantava canções, ele alegrava o povo. Todos no seu palácio, no seu reinado, eram felizes com o rei que tinha. Porque Davi é considerado o maior rei de Israel. Nem o seu próprio filho, que foi o mais sábio, foi considerado tão grande quanto ele. E havia essa alegria na casa de Davi. Havia essa alegria no palácio, havia essa alegria na nação, porque o rei era temente ao Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quando o justo governa, quando o ímpio governa, o povo geme, mas quando é o justo que está no governo, o povo se alegra. Quando o justo governa a sua casa, a sua família é alegre, a sua esposa é alegre, seus filhos são alegres. Quando o homem justo está diante do Senhor, como um homem íntegro, reto, que se desvia da aparência do mal, como fez Jó, as bênçãos do Senhor vêm sobre a sua casa, e vêm sobre os seus, e até aqueles que não são justos, são abençoados. Até os ímpios são abençoados por causa do justo. E Davi queria isso para ele, ele disse: Senhor, dá-me de volta aquela alegria que eu tinha de te servir, de cantar, de pregar a tua palavra, de falar das tuas maravilhas, de testemunhar do Senhor. Coloca nos meus lábios novamente um cântico novo, Pai. Eu não quero mais viver separado de Ti. Eu quero me reconciliar. Eu quero um coração novo, um espírito renovado. E eu quero de volta a alegria da salvação, do primeiro amor. É isso mesmo, pastor Jones. E observando a palavra, lhe ouvindo,
vai fechar com chave de ouro, dizendo assim, olha: ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios, tu não gosta que animais sejam queimados como oferta. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Essa é a chave. Davi era um homem chamado segundo o coração de Deus, porque ele ouvia, ele queria saber o que Deus tinha para ele. Ontem, conversando com o pastor Alex Silva, nós estávamos à mesa, eu, Daubles, pastor Márcio, Nelson, estávamos falando sobre exatamente isso, sobre essa palavra. E o pastor Alex disse uma coisa que sempre é peculiar dele, falar da palavra, mas é bem interessante de ouvir ele dizendo: olha, a chave principal da vida de Davi, dele ser vitorioso, é porque antes de qualquer guerra, antes de qualquer coisa, ele consultava o Senhor. Ele queria saber o que Deus tinha para ele. Se era para ele entrar na guerra, ele ia. Mas se Deus dizia: não é essa guerra, não é tua, não vai, ele ficava no seu lugarzinho. Sabe por quê? Davi era assim, e porque ele foi chamado segundo o coração de Deus, porque ele ouvia o Senhor. E nós precisamos ter esse coração novo, esse coração inabalável, esse espírito que só vai acontecer, só vai ter esse espírito realmente inabalável se nós estivermos na presença do Senhor, porque nós precisamos dele todos os dias. Hoje é dia de viver o novo de Deus. Eu preciso. Você precisa? Eu preciso. Há uma necessidade no meu coração de todos os dias estarmos diante da presença do Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. É isso? Nós precisamos. Deus abençoe teu dia. Deus te fortaleça nesse dia com essa palavra. Não, essa palavra não veio julgar você. Não, ela veio dizer para você que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quem te fortalece é o Senhor. Ele muda todas as coisas e muda todo o ambiente. Mas é preciso haver confissão, arrependimento, perdão. Porque o nosso Deus, ele é expert em mudar todas as coisas. Vamos de canção? Vamos adorar o nome dele, porque ele merece todo louvor e adoração.